Se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Relato: o último andar. Era para ser mais uma ocorrência comum, um chamado de princípio de incêndio em um prédio antigo no centro da cidade. Naquela noite de quinta-feira, a chuva fina e o vento cortante pareciam anunciar algo estranho. Mas quem trabalha no corpo de bombeiros aprende rápido a ignorar pressentimentos. A adrenalina fala mais alto. Chegamos ao local por volta das 2h15 da manhã. O zelador, um senhor magro e pálido, nos esperava do lado de fora, agitado, com as mãos tremendo. É no 8º andar, o apartamento 803. Mas tem alguma coisa errada lá, disse ele, a voz engasgada de medo. A moradora, ela sumiu faz meses, e essa noite eu ouvi gritos. Trocamos olhares. O prédio era antigo, com escadas de ferro e paredes descascadas. Subimos com as mangueiras e lanternas, sem eletricidade nos andares superiores. Eu e o Mendes fomos na frente, enquanto o Esteves ficou monitorando a entrada do prédio com o hidrante ligado. No 7º andar, já sentimos o cheiro de queimado, mas ainda fraco. Nada de fumaça densa. A luz da lanterna tremia enquanto iluminava as portas sujas do corredor. Chegando ao 803, notamos a maçaneta quente, mas não escaldante. Algo queimava ali dentro, mas não em grandes proporções. Forçamos a porta. O estalo ecoou pelo andar. Entramos. Era um apartamento pequeno e escuro, coberto por poeira. As janelas estavam fechadas com tábuas pregadas do lado de dentro. A cozinha estava intacta, mas no corredor que levava aos quartos, uma estranha fuligem cobria o chão. Não havia chamas, mas a parede esquerda parecia recém-queimada, como se tivesse sido alvejada por fogo que já se apagou. Mendes, verifica o quarto. Eu olho o banheiro. Sussurrei, embora não soubesse por quê. Fui até a porta do banheiro e senti um calafrio. Não era o frio do tempo lá fora. Era algo que arrepiava por dentro. A maçaneta girou com facilidade. O espelho estava embaçado, embora o ambiente estivesse seco. E então ouvi: "Sai daqui!" A voz era feminina, fraca como um sussurro, mas nitidamente vinda do quarto onde Mendes estava. Corri até lá. Mendes estava parado, estático, diante de uma parede completamente enegrecida. Mas não havia fogo, nada queimava, apenas fuligem impregnada. No centro da parede, uma marca, 2 mãos espalmadas como se alguém tivesse tentado sair. De dentro da parede. "Mendes!" gritei. Ele se virou lentamente, os olhos arregalados. Tem alguém aqui. Eu ouvi. Ela disse que está presa." "Quem?" Ele apontou para a parede. "Ela." Na mesma hora, o rádio chiou em estática e a voz do Esteves gritou: "Alerta! Tem fumaça no 8º andar. Está saindo pelas janelas." Mas não havia chamas. Só aquele cheiro forte de queimado e um calor invisível que agora nos fazia suar sob os uniformes. "Vamos sair", falei puxando Mendes. "Esse lugar está errado." Foi então que a porta do apartamento se fechou com um estrondo. Corremos até ela, puxamos, empurramos, mas parecia soldada. A fumaça aumentava, as luzes da lanterna tremulavam. E então, o choro, vindo de trás da parede. Um choro de mulher, alto, desesperado. "Mendes, pega a marreta!" gritei. Ele tirou a ferramenta da mochila. Com força, desferimos golpes na parede enegrecida. Nada. A parede cedia em pedaços, mas atrás dela havia outra parede. Como se o quarto fosse menor do que parecia por fora. Um espaço oculto. Golpe após golpe, abrimos um buraco largo o suficiente para que eu entrasse. Iluminei o interior com a lanterna. Ali dentro havia um cômodo escondido. Um quarto trancado por dentro das paredes. Uma cama podre, um diário queimado e uma corrente no chão, ainda presa a uma argola na parede. E no centro, a silhueta de uma mulher, agachada, olhando para nós. "Socorro!" Ela sussurrou, os olhos vazios. Dei um passo à frente, mas algo me puxou com força de volta. Era Mendes. "A parede está fechando." Atrás de mim, o buraco começava a se fechar, como se a própria parede estivesse se regenerando. Escapamos no último instante.
A fumaça agora era quase insuportável. A porta se abriu sozinha. Sem hesitar, corremos escada abaixo até o térreo. Lá embaixo, Esteves nos esperava, pálido como o zelador. "O que houve?" perguntou. A fachada do prédio começou a queimar sozinha, mas parou de repente. Olhamos para cima. As janelas do 8º andar estavam completamente escuras. Naquela noite, arquivamos o caso como curto-circuito de origem não identificada. Nenhuma moradora foi encontrada. O apartamento 803 continuava oficialmente vazio. Mas uma semana depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma página queimada de diário. Ele disse que eu precisava ficar aqui, que o fogo purifica, que eu jamais sairia. Mas alguém vai ouvir meu choro. Alguém vai me encontrar. Desde então, evito responder chamados no centro da cidade. E toda vez que passo por aquele prédio... Relato 2. A última chamada da madrugada. Eu sou bombeiro há quase 15 anos. Já vi acidentes que dariam pesadelos em qualquer um. Incêndios que pareciam saídos do inferno. E resgates em lugares que até hoje me assombram. Mas nada, absolutamente nada, se compara àquela chamada na madrugada de 14 de julho. Era pouco depois das 2 da manhã. Eu estava de plantão no quartel central quando o rádio chiou, como se estivesse sendo interferido por alguma coisa. A voz do operador veio fraca, quase falhando. Unidade 31. Temos ocorrência de incêndio em imóvel abandonado na Estrada Velha do Itaporã. Sem informações de vítimas. Solicitação anônima. O local era conhecido. Um antigo casarão que já tinha sido interditado mais de uma vez. Falavam que era assombrado, mas a gente não liga para essas coisas. Fui com minha equipe, como sempre. Quando chegamos, não havia fumaça visível, nem cheiro de queimado. A casa estava ali, gigante, podre, com as janelas como olhos escancarados. O mato tomava conta do quintal e a cerca caída completava o cenário. Descemos do caminhão, conferimos os equipamentos e fomos entrando com cuidado. "Tá com cheiro de mofo", disse o Marcos, um novato que ainda tinha aquele olhar curioso. "Ninguém falou de fumaça, né?" Respondi atento. O interior da casa era sufocante. Tinha um silêncio pesado, daqueles que parece que engole os sons. As lanternas revelavam móveis cobertos por lençóis encardidos e uma espessa camada de poeira por todo canto. Subimos as escadas em dupla. Eu e Marcos ficamos encarregados do 2º andar. Chegamos a um corredor estreito, com 3 portas de madeira apodrecida. Quando abri a primeira, senti o bafo quente sair lá de dentro, mesmo sem fogo visível. Foi aí que ouvimos o grito, um grito agudo, feminino, de cortar a alma. Veio do fim do corredor. Corremos. A 3ª porta estava trancada. Marcos arrombou com o pé. A sala estava vazia, completamente vazia. Mas o grito ainda ecoava, como se estivesse ali dentro. "Tem alguém aqui?" Ele gritou, vasculhando o canto do cômodo. Foi então que a porta se fechou sozinha atrás da gente. Eu corri para abrir, mas estava trancada. Chamei pelo rádio, nada, só chiado. Marcos começou a suar frio. "Isso aqui não tá certo. A casa tá mexendo com a gente." De repente, a temperatura caiu. Nossa respiração começou a sair em nuvens de vapor. E no centro da sala, uma sombra apareceu. Uma figura humana, escura, como se fosse feita de fumaça. Ela não tinha rosto, apenas braços compridos e um som. Um som como se vários ossos estalassem juntos, em uma respiração. Ficamos paralisados. A sombra avançou devagar, e eu juro por tudo que é mais sagrado. Ela sussurrou meu nome. Tenente Igor. Foi o Marcos quem se mexeu primeiro. Ele pegou o machado e arrebentou a janela. Pulamos do 2º andar. Eu torci o pé na queda, mas continuei correndo. A casa não pegou fogo, nunca houve incêndio. E a ligação que recebemos? O operador jura que não foi feita por ninguém. Disseram que o número que ligou nem existe mais. Era o número de um telefone fixo, o da própria casa, desativado há mais de 20 anos. Desde aquele dia, nunca mais aceitei chamadas sozinho. E o Marcos? Ele pediu transferência. Hoje mora em outra cidade, nunca mais falou comigo. Mas sei que ele também ouve, às vezes, no silêncio da noite, o sussurro do próprio nome. Relato 3. O homem no reservatório.
Eu trabalhava em uma unidade do Corpo de Bombeiros do interior de Minas, perto de uma represa desativada há décadas. Era uma daquelas construções gigantes, um reservatório abandonado com estruturas de concreto corroídas e cheiro constante de ferrugem e podridão. O lugar virou ponto de desafio para adolescentes e cenário de lendas locais. E, como sempre, o que era apenas história assustadora. Uma noite se mostrou real. Era plantão de sábado e tudo estava calmo até por volta das 3 da manhã. Tocaram o alarme e fomos acionados para investigar um possível desaparecimento. Um grupo de jovens tinha ido beber e explorar o reservatório. Um deles ligou apavorado dizendo que um amigo havia sumido dentro das estruturas internas. Fomos em 2 caminhões. Eu, Moreira e o sargento Lima fomos os primeiros a descer pelos túneis da antiga represa. O lugar era um labirinto de corredores estreitos, túneis inundados e escadas que levavam ao nada. A única luz vinha das nossas lanternas. O eco de nossos passos era o único som. Encontramos 2 dos jovens do lado de fora, tremendo de frio e medo. O terceiro, chamado Caio, tinha entrado sozinho num dos túneis inferiores e não voltou. Ele gritou. A gente ouviu ele gritar, depois silêncio. Um deles repetia sem parar. Descemos pelo acesso que indicaram. As paredes estavam úmidas, cobertas de limo. No fundo do túnel, havia uma grade torta. Do outro lado, escuridão absoluta. Forçamos a passagem e seguimos. Começamos a ouvir sons, um barulho arrastado, como algo pesado sendo puxado pelo concreto. E então ouvimos: "Socorro!" A voz de um homem, fraca, rouca, mas clara. "Caio!" gritei. "Aqui é o Corpo de Bombeiros. Vamos tirar você daí." A voz veio de uma abertura lateral. Seguimos até uma escada que descia para uma câmara alagada. A água batia no joelho. Um cheiro insuportável de carne podre enchia o lugar. E no meio da câmara, alguém estava de pé. Não era o Caio. A figura era alta demais, magra demais. Pele escura, quase cinzenta. Os braços longos pendiam ao lado do corpo. O rosto era como se tivesse derretido, sem olhos visíveis. Mas ele nos encarava. A cabeça se virou lentamente. "Socorro!" repetiu, imitando a voz do Caio. Exatamente igual. Moreira caiu de costas na água. Eu puxei ele e gritei para o sargento recuar. Mas a coisa deu um passo. A água em volta dele borbulhou. E então, uma das luzes de emergência explodiu. O túnel tremeu. Começamos a correr. A criatura não correu, mas seus passos vinham atrás da gente, com aquele som arrastado. "Ele levou o garoto", murmurou Lima. "Meu Deus, ele levou o garoto." Subimos às pressas, escorregando, ofegantes. Quando emergimos de volta à entrada da represa, os garotos nos olharam assustados. "Onde ele tá? Trouxeram ele?" "Não", respondi com a voz trêmula. "Ele não tá mais lá." No dia seguinte, mandaram uma equipe especializada. Vasculharam os túneis, a câmara, tudo. Nunca encontraram o corpo de Caio. Mas os peritos disseram que havia sinais de marcas humanas. E marcas maiores, como garras, nas paredes de concreto. Depois disso, a entrada do reservatório foi lacrada com concreto. Dizem que ninguém mais entrou desde então. Mas às vezes, eu ainda ouço aquela voz. Quando tô sozinho na garagem do quartel, organizando os equipamentos de madrugada. Vem fraca, rasteira, como se estivesse dentro de um cano. "Socorro!" E não é a voz do Caio, é a voz da coisa. Relato 4, o elevador do subsolo 9. Era para ser uma ocorrência simples, um alarme de fumaça disparado em um antigo prédio de laboratórios desativado na zona industrial. Chegamos lá pouco depois das 2 da manhã. O local estava completamente escuro, sem sinais evidentes de incêndio do lado de fora. Mas a central confirmou que o detector de fumaça havia disparado, do subsolo 9. Ninguém sabia que aquele prédio ia tão fundo. Oficialmente, só existiam 5 andares subterrâneos. Mas o zelador que apareceu depois, um senhor de quase 80 anos, disse que o prédio foi construído sobre estruturas antigas, usadas em tempos de ditadura, quando ninguém fazia muitas perguntas. Fui designado para descer com o cabo Torres e a recruta Paula. Pegamos o elevador de serviço
que só ia até o subsolo 5. De lá seguimos por uma escadaria de ferro, velha, enferrujada, que descia num poço escuro, espiralando até perder de vista. Cada degrau parecia mais frio que o anterior. Quando chegamos no subsolo 9, a sensação era de estarmos entrando em algo que não devia ser acessado. O corredor era apertado, de cimento cru, com lâmpadas piscando. Tinha água escorrendo pelas paredes e um silêncio que esmagava os ouvidos. Um cheiro metálico pairava no ar. Encontramos uma porta aberta, com o número B9-07, pintado com estêncil antigo. Lá dentro, as paredes eram revestidas de azulejos brancos rachados. E havia equipamentos médicos enferrujados, algumas macas cobertas com lençóis, e trilhos no chão, como se macas fossem puxadas de um lado ao outro. Foi Paula quem viu primeiro. Tem alguém ali, ela sussurrou apontando para a sombra que se movia no fim do corredor. Torres correu na frente gritando que era o corpo de bombeiros. A figura sumiu numa porta lateral. Corremos atrás, mas o que encontramos foi um quarto completamente vazio, com paredes riscadas, como se alguém tivesse arranhado com unhas por horas. E então a porta se fechou sozinha atrás da gente, trancada. O rádio chiou, mas só devolvia um som, um lamento, como se alguém estivesse chorando dentro dele. Isso aqui não é normal, Paula disse, pálida. Essa instalação devia estar selada. No canto da sala havia um elevador velho, com grades de ferro e um botão só. Um botão com um símbolo estranho, como um olho com uma linha atravessando. Sem número, sem nada. Sem pensar, Torres apertou. O elevador tremeu, mas não subiu. Desceu. A cada metro sentíamos o ar ficando mais pesado, mais denso. O silêncio era total, como se o som tivesse sido sugado. A porta se abriu, e o que vimos não era um andar comum. Era um salão escuro com as paredes cobertas de espelhos negros. Não refletiam nada. E no meio, uma figura estava parada. Tinha forma humana, mas era alta demais, magra demais, e sua pele era como se fosse feita de um vidro negro rachado, sem rosto, mas sabíamos que nos olhava. Torres tentou recuar. Paula chorava, travada, e então o chão se encheu de vozes. Sim, vozes embaixo de nós, como se várias pessoas estivessem presas sob o piso, sussurrando, gemendo, implorando por ajuda. A criatura deu um passo à frente e estendeu a mão. Seus dedos se esticaram como agulhas. E quando tocou o braço de Paula, ela caiu em choque, com os olhos revirando. Eu puxei ela e Torres ao mesmo tempo. Batemos no botão do elevador sem parar. A criatura se moveu, mas lentamente, como se estivesse presa em um sonho. A porta se fechou. O elevador subiu direto até o térreo, ignorando todos os andares. Quando saímos, era dia, não madrugada. Dia. Passaram-se quase 6 horas desde a chamada. Mas, segundo o relógio de parede do nosso caminhão, não haviam se passado nem 40 minutos. Paula ficou em estado de choque por semanas. Torres pediu baixa dias depois. E eu? Eu me recusei a voltar lá. O prédio foi lacrado, ou pelo menos foi o que disseram. Mas de vez em quando, o alarme do subsolo 9 ainda dispara. Sempre entre 2 horas e 3 horas da manhã. E sempre, sempre, tem uma voz que atende no rádio quando vamos investigar. Uma voz que nunca pertence a ninguém da nossa equipe.